Bem-vindo ao canal Blog Material de Catequese. Já alguma vez se pensou numa catequese que não acontece só dentro de quatro paredes? Bem, hoje vamos mergulhar num guia prático sobre como transformar o ensino da fé numa autêntica missão vivida em primeira mão pelas crianças e pelos jovens. Vamos lá descobrir, passo a passo, como é que se pode dar vida a um projeto destes seguindo as orientações do portal Material de Catequese. Esta citação diz quase tudo, não é? Fala sobre a suave e reconfortante alegria de evangelizar. É mesmo este o espírito da coisa. Não se trata de uma obrigação, mas de uma paixão que leva os mais novos a querer partilhar a fé, mesmo que o caminho tenha os seus desafios. Ok, para percebermos como é que isto se monta, o nosso percurso vai ser este. Primeiro, o que é isto de uma catequese em missão? Depois, como é que se arranca com o projeto? A seguir, mergulhamos nas ações e nos princípios que o guiam. E no fim, vemos o impacto que isto pode ter. Vamos a isso. Então, vamos lá começar pelo conceito central. A grande mudança aqui é mesmo esta: é pegar na catequese, tirá-la da teoria da sala de aula e transformá-la numa experiência real, vivida no dia-a-dia por toda a gente. A definição que nos dão é esta: uma educação afetiva e efetiva. E estas duas palavras são a chave de tudo. Afetiva, porque a fé tem de tocar o coração, tem de se sentir. E efetiva, porque essa fé tem de se ver em ações concretas. É a grande diferença entre saber sobre a missão e, de facto, viver a missão. O que esta abordagem faz é criar uma ponte entre aquilo que se aprende e aquilo que se faz. De um lado, temos o conhecimento, o ensino. Do outro, a ação. Os jovens a meter as mãos na massa na comunidade. A catequese missionária não deita fora o ensino, de todo, mas garante que aquilo que se aprende não fica só no papel. Transforma-se numa fé vivida e partilhada. Muito bem, mas como é que se põe um projeto destes a andar na prática? Parece uma ideia enorme, quase esmagadora. Por onde é que se começa? Vamos ver os primeiros passos. E a primeira pergunta é logo esta: quem é que decide avançar? O pároco? Os catequistas? Olhem, a resposta é surpreendente e quebra um bocado com a forma como as coisas costumam funcionar. Incrível, não é? A fonte diz-nos que são os próprios jovens que devem decidir e agarrar o projeto. E atenção, isto não é só uma técnica de ensino, é uma mudança de mentalidade, mesmo. Ao dar-lhes esta autonomia, esta responsabilidade, a missão passa a ser genuinamente deles. Eles são os protagonistas. Ok, a pergunta seguinte é lógica. E as famílias e a comunidade em geral? Quem é que tem a tarefa de os trazer para o barco? E a resposta é exatamente a mesma. São eles, os jovens. Reparem bem nisto. A missão começa antes mesmo de o projeto arrancar oficialmente. O simples ato de eles irem apresentar a ideia às famílias e à comunidade já é, em si, a primeira grande ação missionária. Os adultos servem de guia, claro, mas a força motriz, a iniciativa, vem deles. Agora, a parte realmente interessante é perceber como é que esta visão toda se traduz em coisas concretas para fazer. Isto não são só ideias no ar, há um plano de ação muito claro. E aqui está ele, o plano, a espinha dorsal de tudo. São 6 pilares. Começa com amar Jesus, claro, é a base. Depois, ter compaixão, que é olhar para os outros de forma diferente. A seguir, doar e servir, sentir a alegria de ajudar. O quarto pilar, viver em oração, manter a ligação. Depois, acolher culturas, ter um olhar aberto para o mundo. E por fim, ser testemunha, ou seja, viver a fé de forma que se veja. Todos juntos, estes pilares constroem um cristão completo e missionário. E para ajudar a pôr isto tudo em prática no dia-a-dia, o programa tem uma espécie de código de conduta, uma coisa poderosa e fácil de decorar que ajuda a viver estes valores. E cá estão eles, os 10 mandamentos missionários. Funcionam como um guia prático para o cotidiano. Reparem como são coisas concretas. Vê nos outros os seus irmãos, reza todos os dias, alegra-se em dar. Não são regras vagas, são atitudes que transformam a fé numa maneira de estar na vida, desde como se trata o vizinho do lado até como se lida com um problema. Muito bem. Depois de vermos as ações e os princípios, a pergunta que fica é: qual é o objetivo final disto tudo? Onde é que este caminho vai dar? E aqui está. O objetivo último não é apenas formar bem os jovens, é através deles revitalizar a comunidade inteira. A energia deles, o empenho, o testemunho que dão, tudo isso tem um poder incrível de contagiar e despertar os adultos, transformando a paróquia toda. E terminamos com esta reflexão. Ao pôr os jovens no centro da missão, ao dar-lhes responsabilidade e um propósito real, que tipo de renovação é que poderia acontecer numa comunidade? É um pensamento que nos desafia a olhar para a catequese não como uma obrigação a cumprir, mas como um verdadeiro motor de uma comunidade viva e a missão.